Vamos combinar uma coisa logo no início desse vídeo. Só comente se você conhecer o João Santana. Se você não faz nem ideia de quem é o João Santana, se informe, veja a entrevista dele no programa Roda Viva, o link está aqui na descrição, e depois comente. Se você comentar sem saber quem ele é, você vai correr um risco de falar uma besteira gigante aqui no canal. E nós não somos um canal de cliques, nós não somos um canal de likes. Eu peço o like para vocês, sempre importante porque a nossa comunidade cresce. Mas nós não somos um canal disso. Nós somos um canal de reflexão. E para refletir comigo nesse vídeo, você precisa conhecer o João Santana. João Santana é o maior marqueteiro político da nossa história, possivelmente. Ganhou várias eleições e venceu a eleição talvez mais difícil, que foi a eleição de 2006, a eleição do Lula pós-mensalão. E a entrevista dele no Roda Viva você precisa ver. Se você quer discutir política, principalmente política eleitoral, você precisa ver, olhar, rever, esmiuçar cada ponto da entrevista dele no Roda Viva. Uma entrevista importantíssima que mexeu e abalou as estruturas. Abalou as estruturas. Porque nessa entrevista o João Santana fala sobre uma parceria política entre o Ciro Gomes e o Lula. Ciro como candidato à presidência e Lula como vice. E essa entrevista, pessoal, tenho certeza absoluta, motivou a publicização daquela reunião que o Lula e o Ciro fizeram, aquela reunião secreta. Eu comentei sobre ela, várias pessoas falaram que não tinha nada a ver, não é para 2022, isso não é uma aliança. E eu vou dizer para vocês que, infelizmente, na política não existe esse tipo de coincidência, principalmente em política eleitoral. Não existe. Não existe. Podem ter outras coincidências, mas essa especificamente não existe. Porque olha só a ordem cronológica das coisas. A reunião secreta do Lula com o Ciro aconteceu em setembro. Vários dias, várias semanas foram passando, ninguém falou nada. Na quarta-feira, 2 dias depois da entrevista do João Santana, que ele fala sobre essa aliança do Lula do Ciro Gomes como uma possível chapa fortíssima para vencer o Bolsonaro em 2022, uma chapa viável que tem chance de vencer, soltam essa informação, divulgam essa notícia. Por que não divulgaram antes a reunião secreta? Por que não esperaram para divulgar? Ou por que não deixaram oculta? Claro, porque foi o João Santana que falou. E se está sendo colocado essa aliança, os partidos que estão passando essa imagem de aliança, porque fizeram a divulgação disso 2 dias após a entrevista do João Santana no Roda Viva. E eu tenho certeza absoluta que integrantes do PT e do PDT viram essa entrevista. Talvez o próprio Ciro Gomes e o próprio Lula viram. E essa possibilidade que foi ventilada pelo João Santana, nós precisamos conversar, obviamente, porque é uma chapa forte, uma chapa poderosa para 2022. E não venha dizer que eu estou especulando. O que eu estou fazendo, eu estou analisando a fala do João Santana, o maior marqueteiro político que dá a nossa história. O que esse cara fala sobre política eleitoral, o que o João fala sobre eleições, nós precisamos considerar, nós precisamos avaliar. Porque esse cara é o papa da eleição, do marketing político. Então não estou pegando o encontro do Lula e do Ciro, especulando, não venha com essa. O que eu estou fazendo é repercutindo a fala do João Santana. E esse vídeo nós temos 3 personagens, o Lula, o Ciro e o próprio João. E ele é o personagem principal do vídeo, por isso que você precisa saber quem ele foi, quem ele é. Mas basicamente o que ele disse sobre a chapa Lula e Ciro Gomes? Ele falou que a esquerda está perdendo na comunicação para Bolsonaro. Está perdendo. Mas ainda há uma esperança para a esquerda em 2022. E ele acredita que essa esperança passa pelo próprio Ciro Gomes e uma conversão dos partidos de esquerda na candidatura do Ciro. E ele é um candidato viável. E a candidatura dele pode ser mais viabilizada com essa união dos partidos. E ele diz também a respeito do Lula. E agora eu preciso fazer aqui um parênteses. Essa é uma análise eleitoral, não é uma análise gerencial. É uma análise para discutir a viabilidade de vencer a eleição de 22 e não para governar o Brasil a partir de 23. Que isso fique muito claro. Porque é claro que uma chapa Lula e Ciro, Lula vice, Ciro presidente, teria muitos atritos do ponto de vista gerencial, porque os dois são galos. 2 galos não dividem o mesmo galinheiro. São pessoas que têm personalidade forte, são pessoas que têm egos fortes, gênios fortes, então gerencialmente não seria viável. E o próprio Santana dá essa indicação.
Mas o João fala, do ponto de vista eleitoral, seria muito forte. Claro que é possivelmente inviável por conta dos egos, por conta dos venenos. Mas ele olha com bons olhos essa participação do Lula como vice. Porque o Lula não tem condições, na visão do João Santana, de ganhar ou de perder 2022. Primeiro, porque ele não precisa desse banho de povo, desse banho de urna, esse banho de aceitação e aprovação eleitoral. Ele não precisa disso e eu concordo. Inclusive, salvo me engano, eu já até falei aqui em vídeo. Mas o que me alegrou muito foi a análise do João Santana com relação à derrota do Lula, que é uma análise que nós fazemos aqui no canal. Então, poxa, a análise do canal está de acordo com a análise do maior marqueteiro político da história. Então isso nos deixa muito felizes, claro. Por que o Lula não pode perder? Porque se o Lula perder, ele afunda na história e leva o PT junto. Então ele não pode perder. Também ele não pode ganhar, porque se ele ganhar, ele já entra sangrando e já entra muito tensionado. Então o melhor para o Lula seria seguir os passos de Cristina Kirchner na Argentina e apoiar um outro candidato, no caso o Alberto Fernandes. E no caso de Lula, apoiar o Ciro Gomes. E por que essa chapa ela é viável? Agora vamos continuar na análise do João. Porque ele acredita que o Bolsonaro vai ter muitas dificuldades para vencer 2022, inclusive ele está apostando em derrota do Bolsonaro por conta de um próprio desgaste na forma que o Bolsonaro, da figura Bolsonaro. Porque ele fala o seguinte, o Bolsonaro, ele se sustenta em torno de duas coisas. Primeiro que é o exagero, é a política do confronto, é o conflito, é o exagero, é o escatológico, é o Guaraná Rosa, é a ofensa. Mas desse outro lado, ele precisa segurar o exagero de um lado e a bonécia do outro, como auxílio emergencial. Só que ele não tem repertório para sustentar essas duas coisas ao mesmo tempo. Ele não tem. Ele é tosco. E nós estamos vendo isso com o auxílio emergencial. O Bolsonaro, e na visão do próprio João Santana, estamos fazendo sempre isso, na visão do João Santana. Ele saiu de herói moral, que foi em 2018, porque não tem mais como sustentar essa candidatura do herói moral para 2022, porque o cenário é completamente diferente. Agora Bolsonaro já não é mais o outsider, ele é o presidente. Então não tem como mais o Bolsonaro sustentar essa imagem do herói moral. Combater a corrupção, segurança pública, porque o próprio Bolsonaro se deteriorou com as rachadinhas e todos os outros problemas. Então ele precisa ser o herói social. Só que o herói social é complicado e a saída de Bolsonaro para o Nordeste é perigosa e ele pode perder por conta disso. Porque ele depende do auxílio emergencial, não sabemos se vai ter, estão fazendo várias e várias engenharias mentais ali para perpetuar o auxílio emergencial, mas não sabemos ainda, está uma incógnita. O que está programado é que acabe agora no final de dezembro e não faz parte do perfil bolsonarista, o perfil Bolsonaro de ser. Não combina com o Bolsonaro ser esse herói social, ele nunca foi. Ele sempre foi o herói moral e o candidato dos exageros. Então há essa dificuldade. Agora vamos avaliar os outros dois membros dessa história, o Lula e o Ciro. O Lula já não gostou nada dessa história aí do João Santana falar que ele é inviável para 2022, que ele não pode nem ganhar nem perder. O Lula não gostou. Mas o Lula, ele pode colaborar com o Ciro Gomes, sim, porque o Lula, no corpo a corpo, partindo do pressuposto que ele poderá disputar 2022, no corpo a corpo, o Lula é muito bom. Porque ele consegue ter um discurso que toca, ele sabe dourar a pílula. E mesmo perdendo para o Bolsonaro hoje no Nordeste, pelo que mostrou a pesquisa Poder 360, tanto Lula quanto Sérgio Moro perdem para o Bolsonaro no Nordeste com a mesma proporção de votos, mas ganham no Sudeste, também com a mesma proporção de votos. O Lula ele pode, nesse corpo a corpo, conseguir recuperar os votos do Nordeste. E tem o Ciro Gomes. O Ciro Gomes ele vem adotando um discurso mais de centro-esquerda, centro-direita. Não é um discurso apaixonado, é um discurso racional, sempre pautado nos números. E falta ao Ciro, talvez, esse discurso que toca o coração do eleitor, que o Lula pode trazer. Então a chapa Lula e Ciro seria uma chapa que poderia aliar tanto o discurso racional do Ciro quanto o discurso mais apaixonado, mais emocionado do Lula. O que seria uma chapa de fato muito forte. A grande questão que fica aí é como o eleitor se comportaria com relação a isso. Porque em 2018, quando o Lula sai e entra o Haddad, ficaram dizendo que o Haddad era poste do Lula. E a imprensa brasileira disse também, lá do governo argentino, que o Alberto ele é um poste da Cristina Kirchner. Quem manda é a Cristina. E como que seria vista essa chapa Lula e Ciro? Estou discutindo, refletindo o que o João Santana falou, vendo a viabilidade dessa chapa. Estou discutindo isso. Porque como que ficaria?
O que passaria na cabeça do eleitor poderia passar o seguinte: o Lula está querendo colocar o Ciro Gomes como poste. Então o Lula vai ser o presidente e o Ciro vai ser somente uma espécie de fantoche dele. Poderia ter esse tipo de impressão. Poderia ter. Então esse é outro ponto aí que eu não sei se seria tão... É viável, mas tem muitas variáveis que permeiam toda essa situação. É claro, João Santana, marqueteiro, esperto, inteligente, muito letrado, muito articulado, ao falar do Ciro Gomes, que ele é viável, e ao falar dessa chapa, ele também já está se colocando ali oferecendo seus serviços. Ele deu esse recado, não sejamos ingênuos. Agora, qual é a minha opinião a respeito dessa chapa? É uma chapa forte para a eleição, mas é uma chapa que, no meu ponto de vista, enfraquece a esquerda, e enfraquece muito. Porque a esquerda precisa ter pluralidade. E a democracia não é somente a democracia nas eleições. Nós temos esse problema da democracia representativa. A democracia, pelos partidos de esquerda, ela precisa ser feita diariamente. E quando você tem uma certa aproximação desses dois partidos, um orbitando o outro, a esquerda se enfraquece. O caminho que o PDT está fazendo no caso, é um caminho muito legal, porque fortalece a esquerda e a política nacional como um todo. E cada partido precisa ter candidatos, e candidatos fortes. Porque se não tem candidato, qual é o sentido de existência do partido? Então eu já vejo, do ponto de vista eleitoral, é legal, grande chance de vencer, mas do ponto de vista político, isso me desagrada demais. Eu sou sempre contra esse tipo de união, de união de esquerda, eu não gosto disso. Isso cheira a fascismo. Falaremos disso em um outro vídeo. Mas do ponto de vista eleitoral, é inegável que é uma boa chapa. Mas a política não é feita somente na eleição. Isso também tem que ficar claro. Mas o que você acha? Deixa aqui nos comentários a sua impressão da fala do João Santana. E veja a entrevista dele, o link também está aqui na descrição. E me siga no Twitter, @profleoficial.